Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Filho eternamente gerado do Pai. Bendito seja o Espírito que procede eternamente do Pai e do Filho. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja a nossa luz e guie-nos em todos os momentos desta aula. Que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o reino de Cristo seja manifesto nas páginas do livro de Daniel. No nome de Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, ontem nós falamos já sobre o fato de que existem 4 reinos em Daniel e nós vimos o nome dos 3 primeiros. Vamos ver se vocês lembram. Babilônia, Grécia. E nós vimos aí que por que é Medo-Persa. Nós vimos aí alguns conflitos internos nesse império e nós vimos que depois da morte de Alexandre o Grande, o império dos gregos se dividiu em 4 partes, com 4 subdivisões desse reino grego, e é por isso que em Daniel 7, o leopardo ele tinha 4 cabeças. Você lembra das 4 cabeças? E aí a gente viu que em Daniel 8, mas também Daniel 10 e 11, ele vai trazer revelações proféticas sobre esse terceiro reino. E eu quero falar um pouco sobre Daniel 11, para vocês se situarem aí. Abre em Daniel 11. Bom, em Daniel 11, nos primeiros versos, ele vai recapitular a transição entre o reino dos Medos e dos Persas para o reino da Grécia. E aí ele vai falar no verso 4 sobre essa subdivisão do reino grego em 4 partes. Só que dos versos 5 ao 45 do capítulo 11, tá vendo aí os versos 5 e 45, ele vai focar em 2 dessas subdivisões. Então teve uma subdivisão de 4 reinos. Essa subdivisão foi o reino Ptolemaico, que ficava ao sul e cobria o território do Egito. O reino Seleucida, que ficava ao norte e cobria o território, a Síria, não a Síria, Síria começando com S. E tinha também o reino Pérgamo e Macedônia, os 4. E dos versos 5 ao 45 do capítulo 11 de Daniel, ele ainda está falando desse período, dessas subdivisões desse reino grego, só que ele vai focar em 2 reinos. Ele vai focar em acontecimentos do reino. Ele vai chamar os reis do norte e os reis do sul, e ele vai falar de conflitos internos entre os reis do norte e os reis do sul. Os reis do sul é o Egito, que fica ao sul. Você sabe que o Egito fica ali no norte da África. E os reis do norte era a Síria. Então, o capítulo inteiro de Daniel 11 é falando dos conflitos entre a Síria e o Egito, que são 2 das 4 subdivisões do reino grego. Entendido? Então, dessas 4 subdivisões, começou a ter conflito entre 2, que são os reis do norte e do sul. Então, isso começa no verso 5, e aí o capítulo vai falando de uma sucessão de acontecimentos, conflito entre os 2. Não vou entrar aqui nos detalhes desse conflito, mas vocês têm que saber que são guerras e desentendimentos entre esses 2 reinos que são subdivisões do reino da Grécia.
Mas eu quero focar no que acontece a partir do verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então aí ele está falando de um rei, um dos reis do norte, e ele está falando que esse cara vai se tornar rei de uma forma caladamente, com engano. Eu vou ler para vocês um breve resumo sobre essa pessoa, que é muito importante dentro dessas profecias. Eu vou ler para vocês a partir da descrição sobre ele dada por João Calvino. Eu estou aqui com o comentário de João Calvino e ele vai explicar quem é esse rei que surge no reino helênico do Egito. Preste atenção. Os historiadores concordam em representar Antíoco Epífanes como alguém de uma disposição muito capciosa, e há quem declara que sua partida de Roma foi motivada por questão escusa. Muito provavelmente ele foi dispensado pelos romanos diante das notícias da morte de seu pai, uma vez que estavam contentes com seu irmão Demétrio. Ele era tão cruel e feroz que Políbio disse a ele, chamado de Epimanes, à guisa de alcunha, e visto que assumira nome tão ilustre, passou a ser chamado o Louco, em razão de sua disposição turbulenta. Era um monstro entumecido com vários vícios, sendo de um temperamento servil e bajulador. Tudo fazia para adquirir o favor de Roma por meio de artifício, como mais adiante descobriremos. Mas quando não estava sob os efeitos do medo, sua crueldade e ferocidade eram além de todos os limites. Por essa razão ele é chamado desprezível. E aí vai falar, pois Seleuco deixou um sucessor a quem esse pérfido conspirador privou de seus direitos, e assim fraudulentamente adquiriu para si o reino. Sabemos com que importância Deus chama cada um, e como ele restringe os homens de precipitadamente arrogar algo para si, visto que devem estar sempre satisfeitos com aquela posição que lhes é designada por Deus. Visto, pois, que Antíoco assenhorou do reino sem qualquer direito a ele, e este deixou o herdeiro legítimo, ele se tornou desprezível aos olhos de Deus e jamais teria sido rei, exceto por meio da violência e tirania de sua parte, bem como por meio de artifícios enganosos e astutos. Então aqui João Calvino está explicando que esse Antíoco Epífanes, que se tornou rei da Síria, que era um dos 4 reinos, ele assumiu o poder por malandragem. Foi basicamente isso. E é por isso que o texto diz que se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, ou seja, ele usurpou o trono, porque ele assumiu o trono por usurpação, matou uma série de pessoas, conspiração e tudo isso daí. Agora, o texto vai falar diversas coisas sobre ele, mas eu quero focar nos versos 29, vão para o 29. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será da última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o quê? A Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança,
e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Para isso, ele está profetizando que Antíoco, esse rei aí da Síria, de alguma forma ele ia se voltar contra o que ele chama de a Santa Aliança, ou seja, está falando de algo a respeito do povo de Deus, e ele iria tirar no verso 31, o sacrifício contínuo. Então agora ele está fazendo guerra contra o povo de Deus e contra as coisas de Deus. Isso aí está profetizado no capítulo 11. Qual outro capítulo que fala sobre essas subdivisões do reino da Grécia? Qual outro capítulo? 8. Então vamos voltar no capítulo 8, que você vai ver que a profecia do capítulo 8 vai dizer algo parecido. O verso 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres. O carneiro de 2 chifres é quem? Medo-Persa. Tá. E aí o bode vai atacar a Medo-Persa. Verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Quem é o grande chifre que foi quebrado? Alexandre o Grande. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnios para os 4 ventos do céu. Aí as 4 subdivisões. E de um deles, quer dizer, de uma das 4 subdivisões, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. Aí já está falando sobre Antíoco. Guarda esse nome, é muito importante. Antíoco, aquele cara que a gente leu lá no Roma. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado, o que foi tirado? O sacrifício contínuo. E o lugar do santuário foi lançado por terra, e o exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e o prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã. E aí o que vai acontecer com o santuário? Será purificado. O que é essa profecia? Em primeiro lugar, vocês têm que entender o que é o sacrifício contínuo. O que é o sacrifício contínuo? Vocês podem abrir no livro de Números capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-lo a seu tempo determinado. E dir-lhes-á, esta oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito cada dia em contínuo holocausto. 2 cordeiros. Verso 4. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás à tarde. Então, no santuário que ficava em que cidade mesmo? Jerusalém. Antes de Jerusalém, ficava em que cidade? Muito bom, vocês estão lembrando. Então, o santuário de Jerusalém tinha o sacrifício, o holocausto contínuo. O holocausto contínuo era o sacrifício que ocorriam todos os dias. Todos os dias tinha que oferecer 2 cordeiros. Um pela manhã e um pela tarde. Ok? Um pela manhã, um pela tarde, todos os dias.
Então volto para Daniel 8. Então esse homem aí, Antíoco, que era o rei da Síria, que fazia parte da subdivisão do reino grego, o que ele faz? A partir do verso 9, ele se volta para a terra formosa. A terra formosa é Israel. Ele se volta contra Israel, ele começa a guerrear contra Israel, e no verso 11, ele tira o sacrifício contínuo. Então o que ele está fazendo? No templo de Jerusalém tinha o sacrifício todos os dias, e ele faz com que esse sacrifício deixe de ser oferecido. Ele tirou o sacrifício. E aí, ao tirar o sacrifício, lançando a verdade por terra, no verso 13 e no verso 14, está dizendo por quanto tempo esse sacrifício seria profanado. E por que ele fala no verso 14 até 2.300 tardes e manhãs? Por que ele diz tardes e manhãs? Porque era 2 vezes ao dia, igual a gente viu lá em Números. Está vendo que está se referindo ao texto de Números? Então, esta passagem aqui está se referindo à profanação do templo que ocorreu no templo de Antíoco, quando ele proibiu que o sacrifício fosse oferecido em Jerusalém de manhã e à tarde. Agora, eu vou ler para vocês os escritos que se encontram num livro chamado 1 Macabeus. Como eu falei aqui, nós podemos, como Deus profetizou esses acontecimentos e como Deus queria que nós soubéssemos sobre o cumprimento deles, existem diversos registros históricos que vão mostrar o cumprimento das profecias. E no caso de Antíoco, uma das principais fontes históricas é um livro que não se encontra no cânon da Sagrada Escritura, que é 1 Macabeus. E eu vou ler para vocês o primeiro capítulo de 1 Macabeus. Preste atenção e vamos ver se vocês conseguem lembrar do que a gente estudou em Daniel. Ora, aconteceu que já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou também Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Está parecendo com algo de Daniel? Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades, matou muitos reis, avançou até os confins da terra e apoderou-se das riquezas de vários povos, e diante dele silenciou a terra, tornando-se altivo seu coração, ensoberbeceu-se, reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Enfim, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Alexandre havia reinado 12 anos ao morrer. Seus familiares receberam cada qual seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte. E após ele, Vai falar assim, desses reis, agora ele está falando dos reis que vieram. Originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma, reinou no ano 137 do reino dos gregos. Agora presta atenção o que esse Antíoco Epífanes vai fazer, segundo esse relato histórico. Nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles caímos em infortúnio
infortúnio sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa. E houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Olha só o que está acontecendo. Se reuniu a liderança de Israel, foram até o rei Antíoco, e estão dizendo que eles querem adotar, eles, os judeus, querem adotar costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão, afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos estrangeiros e venderam-se ao pecado. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de possuir o Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Entrou, pois, no Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavalos e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos que sucumbiram sob seus golpes. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subiu a Jerusalém com um forte exército, penetrou cheio de orgulho no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro das luzes com todos os seus pertences, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, o turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou as embutiduras. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo o Israel. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e a beleza das mulheres empanou-se. O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se dos rebanhos. Cercaram a cidade de Davi com uma grande e sólida muralha, como possantes torres, tornaram-se assim ela sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis, fortificaram-se ali e ajuntaram armas e provisões. Reduziram todos os espólios do saque de Jerusalém, ali o acumularam. Serviram de cilada para o templo e o inimigo constante incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festas em dias de luto,
seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada, e sua exaltação converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino prescreveu a todo o reino que todos os povos formassem um único povo, que abandonassem suas leis particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. E agora vai dizer: por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém, a cidade de Judá, cartas prescrevendo que aceitassem costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem os sábados e as festas, profanassem o santuário, erguissem altares, templos a ídolos, sacrificassem porcos e animais imundos. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Para aí. Então você vê aí que Antíoco Epifânio atacou Israel. E o que ele fez com o santuário? Profanou, tirou as coisas de lá, saqueou o templo e proibiu que fossem oferecidos sacrifícios, e assim ele fez cessar o holocausto contínuo. Agora, abra no capítulo 11 para vocês verem alguns detalhes. Está vendo o verso 32? E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Quem são os violadores da aliança? Eram os judeus apóstatas. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte que a gente acabou de ler. Inicialmente, Antíoco não tinha atacado Jerusalém ainda. Antes de ele atacar Jerusalém, quando ele tinha subido para o poder, a liderança de Israel tomou a iniciativa de procurá-lo e dizer: nós queremos adotar os costumes pagãos. E aí eles começaram a fazer uma série de perversões, mas até então não era o próprio Antíoco que tinha atacado eles. É muito importante ver esses dois momentos. Inicialmente, eles tomaram a iniciativa de fazer aliança e eles queriam trazer essas características da religião grega para Israel. Então, inicialmente, há um elemento aí de sincretismo. O judaísmo, a religião dos judeus, o templo não tinha sido profanado ainda por Antíoco, ele não tinha invadido Jerusalém, então não tinha havido uma invasão militar, mas havia existido já outro tipo de invasão, que é a invasão cultural. Então, antes do conflito militar, existiu um desejo dos judeus de adotar, de fazer uma fusão, uma mistura entre o judaísmo deles e o paganismo dos gregos, a filosofia pagã dos gregos, sendo um parâmetro para a fé dos judeus. E aí, depois disso, acabou se voltando contra eles, e eles foram completamente arrasados e atacados. Isso é muito parecido, isso aqui que a gente lê em Daniel 8, é uma profecia sobre algo que aconteceu 2 séculos antes de Cristo, mas a guerra, ela é muito atual e ela é sempre a mesma. É sempre a mesma guerra, só mudam os personagens.
O tempo inteiro, vocês que estão sentados aqui, vocês são tentados a pegar o cristianismo e fundi-lo com as filosofias do mundo. Essa tentação o tempo inteiro. A gente não quer abandonar a religião de Moisés. A gente só quer se misturar, introduzir elementos gregos para que se torne mais aberto e que a gente se misture de uma forma mais tranquila com as nações que estão ao nosso redor. Você vê que não vai dizer que os caras ali tinham abandonado o templo, de tanto que o holocausto estava funcionando ainda, tinha. Mas existiu ali um sincretismo, uma mistura dos dois elementos. E o que mais ocorre nos dias de hoje, por exemplo, no ambiente universitário. No ambiente universitário, se constantemente vão se deparar com pessoas que vão se identificar como cristãos, que vão se identificar com pessoas que seguem Jesus, mas que estão dispostas a pegar os princípios bíblicos e fundi-los e tentar criar uma mistura com os helênicos, por assim dizer, com a filosofia pós-moderna, com o pensamento pós-moderno. Vamos fundir, vamos unir essas ideias aí. Eu sou cristão, mas não quer dizer que eu não possa absorver esses pensamentos e adaptar ao cristianismo. É o que está acontecendo aqui. Eu sou cristão, mas eu sou um cristão marxista. Eu pego o pensamento da religião de Cristo, mas eu adapto esse pensamento ao pensamento de Karl Marx. Aí tem toda a série de justificativos, tem até passagens bíblicas para se falar bonito. Você nunca leu que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo? Mas se o reino de Jesus não é deste mundo, então para este mundo a gente bota outro rei. E o rei vai ser algum ditador, discípulo de Karl Marx. Você nunca leu que tem que amar os pobres? Você nunca leu que Jesus deu um copo de água para a mulher que era pobre? E sendo assim, a gente tem que seguir um ditador que mata milhões em nome de Jesus. Você não sabe que nós temos que lutar pelo direito dos gays que sofrem tanto. Lute pelo direito deles. Mas aquela passa. Não, isso aí antigamente, isso é de antigamente. O pessoal podia falar, aqui, vocês estão ultrapassados, vocês não sabem que o reino agora é da Grécia. Agora o pensamento que predomina é a Grécia. Agora o pensamento que predomina é esse daqui: socialismo, LGBT, aborto. Para de ser ultrapassado. É isso que está acontecendo aqui. Vocês são ultrapassados. Vocês, judeus, que querem se manter fiéis à Bíblia de Moisés, vocês são ultrapassados. Aceite o novo mundo, o mundo dos gregos, o mundo da filosofia e do pensamento e do costume e dos deuses da Grécia. A gente tem que se adaptar a isso para sermos uma elite intelectual. É isso que está acontecendo aí. Só que todas as vezes que a igreja faz isso, no começo parece ser uma união legal. Olha só, construíram até um ginásio aqui pra gente. Construíram um ginásio, como a gente leu aqui. Tudo tranquilo. Mas depois, o mundo com quem nós fizemos aliança vão se voltar contra nós e vão guerrear contra a gente. Não adianta fazer alianças achando que eles são teus amigos. Eles vão se voltar contra o cristianismo e vão se voltar contra o tempo.
Ah, não, mas eles estão deixando a gente aqui tranquilo. Nós estamos fazendo alianças com esses grupos aqui, mas eles deixam a igreja funcionar, eles deixam a gente celebrar a ceia do Senhor e pregar. Continue fazendo aliança que daqui a 2 anos eles não vão deixar mais. 2 anos depois, voltou Antíoco e aí destruiu tudo. Falou, não vai ter mais isso aqui. Ué, mas nós não tínhamos feito uma aliança aqui? Não é assim que acontece em países socialistas? Primeiro eles falam que você tem que se adaptar. Eles dizem para vocês que eles não são contra a fé cristã. Eles colocam até lá uma conferência de evangélicos, onde vai ter pastores, ou no tempo lá de... Se você ler 2 Macabeus, você vai ver que essa aliança aqui envolveu até um cara que virou sumo sacerdote. Estava lá com o antigo, o sumo sacerdote. Ó, tem o pastor tal, vocês não estão vendo que a gente respeita as igrejas, as religiões? Daqui a pouco, o que eles estão fazendo? Estão fazendo igual estão fazendo na China agora. Estão botando você na cadeia e mandando você fechar a tua igreja. É assim que funciona. Mas, então você tem que prestar atenção nesses 2 momentos. Primeiro tem as lisonjas. Primeiro tem o papinho de não, pode ficar tranquilo aí em Jerusalém. Depois vem o ataque militar e eles saqueiam o templo e mandam parar o holocausto. É assim que funciona no mundo inteiro. Onde há sincretismo da fé, pode ter certeza que o outro lado vai depois vir para te atacar e te trair, e vocês vão ficar com cara de bobo, porque vocês se venderam e agora vocês têm que sofrer as consequências. É a mesma coisa que acontece hoje. Então, mantenha a sua fé pura. Mantenha a sua fé livre de sincretismos. Você não precisa de outras religiões para poder te dizer o que o cristianismo é. E tem uma passagem muito interessante que eu gosto sobre isso no Evangelho de João. Desculpe, na primeira carta de João, não no Evangelho. Ele diz assim no capítulo 2, verso 27. Ele diz assim, ó, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Não tendes necessidade que alguém vos ensine. O que esse verso quer dizer? Bom, se eu não tenho necessidade que ninguém vos ensine, então o que estou fazendo aqui nessas palestras? Aprendendo e sendo ensinado. Bom, aí não está falando sobre os cristãos individualmente, mas ele está falando sobre a igreja coletivamente em contraste com o mundo. A igreja tem o Espírito Santo e o Espírito Santo nos deu as palavras de Cristo que estão na Sagrada Escritura e, portanto, a igreja não tem necessidade de ser ensinada pelo mundo, porque a igreja tem em Cristo a suficiência de todas as verdades espirituais. Então, em relação à minha fé, em relação à minha prática da fé, eu não tenho necessidade que nenhum pagão me ensine nada, porque a igreja tem o Espírito de Cristo que nos revelou a verdade de Cristo e isso é suficiente. Então nós precisamos aprender com os muçulmanos. Nenhuma verdade espiritual precisamos aprender com eles, nem com os gregos, nem com os espíritas, nem com os umbandistas, nem com Alexandre Grande. Nenhuma verdade da fé
nós temos a dependência de algum outro grupo, porque o Espírito Santo revelou à igreja as palavras de Cristo de forma suficiente. E aí temos a suficiência da palavra de Deus como regra de fé e de prática. É o que esses caras da profecia de Daniel 8 não tinham internalizado e entendido. Então, voltando lá para Daniel, a gente estava no 11, vamos voltar para Daniel 8. Ele vai dizer que a profecia aí, que isso que Antíoco Epifanes tinha feito, ele tinha profanado o santuário, mas esse santuário, no verso 14, ele voltaria a ser purificado. Então você vê aí que não há uma destruição do templo nessa profecia. Há uma profanação. E aqui, quando ele fala 2.300 tardes e manhãs, é o período até que essa profanação chegasse ao fim, e aí seria restaurado. No mesmo livro que eu citei aqui, 1 Macabeus, ele vai contar a história, o nome é Macabeus, porque conta a história de um homem chamado Judas Macabeus, e eles iniciaram uma resistência militar em Israel e lutaram contra as forças da Síria e venceram a guerra, e tendo vencido a guerra, eles fizeram retornar a pureza do templo. E eu vou ler aqui para vocês a passagem que fala sobre esse grupo. Primeiro eu li para vocês a parte que falava da profanação, né, que foi tirado do sacrifício. Agora eu vou ler o início da resistência. Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém e se estabeleceu em Modim. Tinha ele 5 filhos, e aí ele vai falar do nome dos 5 filhos. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína de meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada, enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos, e seu centro religioso abandonado aos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado, e os vasos sagrados, que eram motivo do seu orgulho, levados como para um cativeiro. Seus filhos foram trucidados nas ruas, e os seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado dos seus despojos? E aí ele vai levantando toda essa reclamação, e a partir daí inicia-se a resistência militar para lutar em prol de Israel. E essa resistência militar era descrita lá em Daniel 11. Abre em Daniel 11. Você vai ver que primeiro existe o povo, uma minoria do povo que se mantém resistente. Daniel 11, 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro, pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Está vendo aí? Ajudados com pequeno socorro. Aí é resistência. Mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, mas para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então aí está falando desse conflito e desta resistência, até que depois desse período, que eu li lá no capítulo 8, vai vir o momento que o santuário vai ser purificado, e eu vou ler para vocês sobre a purificação. Judas e seus inimigos, o nome do cara era Judas, mas não é Iscariotes, Judas Macabeus.
Judas e seus irmãos disseram então: eis que os nossos inimigos estão aniquilados, subamos agora a purificar e a consagrar de novo os lugares santos. Reunido todo o exército, subiram a montanha Sião, contemplaram a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de arbustos, que tinham nascido como num bosque ou sobre as colinas, e os aposentos demolidos. Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram a cabeça com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então Judas encarregou alguns de homens de combater os soldados da cidadela enquanto purificavam o templo. Escolheu sacerdotes sem mancha e zelosos pela lei, os quais purificaram o templo, transportando para um lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram entre si o que se deveria fazer do altar do holocausto que havia sido profanado, e tomaram a excelente resolução de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Tomaram pedras intactas, segundo a lei, construíram um novo altar semelhante ao primeiro, restauraram também o templo e o interior do templo, e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candeeiro, o altar dos perfumes e a mesa. E aí vai falando de restaurando tudo do santuário, até que vai dizer assim, no dia 25 do 9º mês, isto é, no mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício legal sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. E aí o templo é purificado, como disse Daniel, capítulo 8. É purificado. Volte lá em Daniel, capítulo 8. Então, o que ele está descrevendo aí? Ele descreveu o processo em que no tempo do terceiro reino, do domínio dos gregos, existiria um homem que surgiria de uma das 4 subdivisões. Este homem atacaria Jerusalém, profanaria o santuário, mas não destruiria o santuário. Ele somente profanaria, só que depois de um tempo o santuário seria purificado. Todo mundo compreendido sobre isso? Eu creio, vocês podem voltar lá em Daniel 11. Daniel 11, até o verso 45, está falando sobre essa mesma situação, mas eu quero que vocês vejam no verso 35, que diz assim: até o tempo do fim. Está vendo? Até o tempo do fim. Bom, muita gente, toda vez que lê fim, o tempo do fim na Bíblia, acha que é o fim do mundo. Só que aí não é o fim do mundo, mas é o tempo do fim daquele reino. Ele está aproximando o tempo do fim daquele reino. Então não está falando de coisas que vão acontecer quando Jesus estiver prestes a voltar, mas coisas que já aconteceram no tempo do fim do reino da Grécia. Ok? Então, a visão que eu tenho defendido aqui do livro de Daniel é o chamado preterismo. O que significa preterismo? Vem da palavra pretérito, que significa passado.
A gente usa quando conjugar verbo, né? Pretérito mais que perfeito, por exemplo. Pretérito significa passado. Então, estou defendendo que essas profecias de Daniel se cumpriram no passado. Tem alguma profecia de Daniel que eu acredito que ainda vai se cumprir no futuro? Eu acredito que tem um verso de Daniel que não se cumpriu. Só A ressurreição. a ressurreição. Mas eu creio que todas as profecias de Daniel se cumpriram no passado, sem exceção, quer dizer, com uma exceção. Mas além de Daniel 11, passem para Daniel 12. Está vendo o verso 2 aí? Ó? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Aí eu creio que a intenção é dizer o seguinte: embora essas pessoas estivessem sendo martirizadas, a gente viu que tinha várias pessoas que morreram, ele está dando um aviso que vai haver uma ressurreição. Essa ressurreição é na segunda vinda de Cristo, não é naquela era. Por que ele está falando isso? Porque estava havendo mártires, ok? Então ele está dando uma palavra de esperança para esses mártires. Quando ele fala no verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Está vendo isso aí? Eu creio que isso faz parte do conflito com Antíoco. Percebe que ele diz assim: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Jesus diz algo parecido em Mateus 24. Jesus não diz algo igual em Mateus 24. Mas grava essa frase, que depois a gente vai falar sobre a profecia de Jesus, e eu vou falar que tem uma diferença importante com o que Jesus fala. Mas eu creio que essa passagem está falando do mesmo do capítulo 11, e ele está dizendo que Miguel, no mundo espiritual, estaria lutando a favor do povo de Deus. Agora volta lá no capítulo 8. Nos versos 13 e 14, vocês entenderam que ele está falando da profanação do templo que aconteceu nos tempos de Antíoco Epifânio. E aqui eu quero dar um alerta, porque existe uma seita muito popular no Brasil, que é a seita dos Testemunhos de Jeová, que eles usam essa passagem aqui para defender uma série de coisas, só que eles vão dizer que esses 2.300 e outras coisas de Daniel, na verdade, não é dias, é anos. Adventista. Foi testemunho de Jeová? Os adventistas, eles usam profecia de Daniel para delimitar algumas coisas. Aí eles fazem uma contagem e dizem que chegou no ano de 1844, e no ano de 1844 Jesus terminou a purificação. Aí entra aquilo, não vou entrar em todos os detalhes do que eles ensinam, mas eu só quero deixar esse alerta de que essas coisas acontecem, essas contagens bizarras mesmo, é porque as pessoas não fazem o que a gente aprendeu aqui na segunda aula: contextualizar historicamente a profecia. Então ele está te dando contexto: reino da Grécia, que derrotou os medos persas, aí vai surgir 4 reinos, e aí vai ter um desses aí que vai fazer isso daqui. É simples, é só você contextualizar historicamente que você vai ver que tudo bate. Agora, quando você tira do contexto e fica jogando tudo para o futuro, dizendo que é tudo agora, interessante, né? Todas as profecias têm que se cumprir justamente na minha vida. Aí eu começo a fazer um monte de cálculo, descontextualizando. Muita gente faz isso no Brasil. E aí
Não dá em nada. Você não vê quantas vezes aí a gente ouve de profetadas mesmo, baseando um monte de coisa disso aqui, porque as pessoas não querem ler dentro do contexto. Daniel está te dando os nomes. É só você entrar no Wikipédia e pesquisar, está no Wikipédia. Tem gente que fala mal do Wikipédia. Fala não, muito bom. E se não gostar do Wikipédia, entra numa enciclopédia, pesquisa, porque tudo está escrito lá. Ele te deu o contexto. E tudo se cumpriu. Eu li, eu fiz questão aqui de ler para vocês uma fonte histórica. Vocês viram que descreveu exatamente como está escrito. Então, sendo assim, nós encerramos o terceiro reino. Vocês podem voltar para Daniel 7. O quarto reino vai vir no verso 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos comparar com o capítulo 2, verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Ok, então esse aí é o quarto reino. Eu acho que a gente não vai ter tempo de falar do quarto reino agora. Nós vamos falar sobre ele na próxima aula, mas é muito importante que todo mundo tenha aqui, porque esse é o mais importante reino de todos. Ok? Quer dizer, não o mais importante. O mais importante é o quinto, que é o reino de Deus. Mas ele, dos quatro, ele é o mais importante. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo e por seu reino eterno. Que nós venhamos aprender as palavras de Cristo no livro de Daniel. No nome dele oramos. Amém.